Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 45.2. Bom, você já sabe, essa é uma aula de revisão dos conteúdos, aquela aula onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar de conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós estávamos falando? Dá uma olhada. Falávamos sobre estática dos fluidos, ou seja, estávamos falando sobre uma condição onde você tem fluidos, e aí entendemos por fluidos o quê? Líquidos e gases. E esses líquidos e gases estão numa condição de repouso, né? Lembrando que na mecânica você pode ter o repouso, você pode ter o equilíbrio dinâmico ou equilíbrio estático. No caso, nós estamos nos referindo ao equilíbrio estático dos fluidos, tudo bem, pessoal? Então, em aulas passadas, por exemplo, nós fizemos uma introdução à estática dos fluidos, falando que, para começar a entender por que ou quais as condições para eles estarem em equilíbrio, nós teríamos que conhecer algumas grandezas desses corpos, né? Ou seja, conhecer a densidade, conhecer o conceito de pressão. Aí, em aulas passadas, também falamos sobre o princípio fundamental da hidrostática, ou seja, o teorema de Stevens, relacionando as pressões em dois pontos do fluido, com uma diferença de cota, a gravidade e a densidade do fluido. Tudo bem, pessoal? E agora, mais recentemente, a nossa atenção se voltou ao princípio de Pascal, né? Então, para um fluido em repouso, vai ser válido o princípio de Pascal. Mas vamos detalhar um pouquinho mais o que significa esse princípio de Pascal. Tá? Falamos sobre vasos comunicantes. Então vamos lá. Pensa o seguinte, você tem aqui o que se chama de vasos comunicantes, ou seja, eu tenho um recipiente, né? E ele tem várias aberturas, tá vendo? E esse recipiente, ele tem uma base comum, né? Ele tem uma base comum, uma base que se comunica. Então são o quê? Vasos comunicantes. A base dele se comunica, ou seja, a base dele dá acesso pelo fluido a qualquer uma dessas entradas, ok? De modo que se eu tiver aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, ou seja, como sendo a parte inferior de cada recipiente desse, né, que é ligado pela base, cada recipiente desse, cada ponto deste terá a mesma pressão. Aí você pode, nesse ponto, ser levado a pensar assim, professor, mas como pode cada ponto desse ter a mesma pressão se acima dele, aparentemente, eu tenho uma quantidade de água diferente aqui, ó, porque esse tubo aqui ele é mais fino, né? Ele parece que tem menos água. Aqui esse outro tem uma abertura, então parece que o volume de água é maior. Esse aqui lembra um tronco de cone, então vai ter uma quantidade de água ainda maior. Esse aqui tem um zigue-zague, uma quantidade menor e uma quantidade maior. Bom, mesmo ele tendo um formato que não é igual, uma área lateral que não é igual e um volume acima dele que não é igual, nós vimos na aula passada que isso não importa, que isso não é relevante. O que nós vamos levar em consideração trata-se do mesmo fluido, né? Trata-se do mesmo fluido que está sobre esses pontos, ou seja, água. Logo, se trata-se do mesmo fluido, ela tem a mesma densidade. Então, a densidade não vai mudar de um ponto para o outro, é a mesma densidade. E outra coisa que é relevante, a profundidade, a cota, né? A profundidade. É só isso que importa, a densidade do fluido e essa profundidade. Agora, se ele está num ponto cujo formato do recipiente é assim, é assado, não importa, tá? O formato do recipiente não altera a pressão ali no fundo. Vai importar a profundidade, a densidade do fluido e, é claro, a gravidade local, a aceleração da gravidade. Tudo bem? Vamos nessa! Falamos também, pessoal, olha só, sobre a aplicação, né, desses vasos comunicantes na construção civil. Na construção civil, por exemplo, alguns profissionais podem utilizar aqui as famosas mangueiras de nível, né? Eles vão fazer o quê? Utilizar as mangueiras para terem uma noção se vão fazer a aplicação de uma peça mais acima ou mais abaixo. Então eles vão utilizar a mangueira de nível para saber se o que eles estão aplicando ali está nivelado ou desnivelado. Perfeito. Então nada melhor
do que usar um sistema, né, onde ele vai ter um fluido dentro de uma mangueira transparente e comparar aí o nível em que está essa água. Ok, o que vai dizer o princípio de Pascal? Olha só, o acréscimo de pressão em um ponto, né, de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. Então vamos entender melhor o que quer dizer esse enunciado, presta atenção. O acréscimo de pressão, acréscimo é mais, é somar, você está aumentando a pressão. Você adicionou uma quantidade de pressão em um ponto, em uma região do fluido. O que o princípio de Pascal está dizendo para você? Que todo o fluido, todo ele, vai receber exatamente esse acréscimo de pressão. Ou seja, integralmente, vai receber integralmente esse acréscimo de pressão. Então não tem essa de que o ponto que está mais próximo da aplicação da pressão vai ter uma pressão maior. Não. Se aumentou, por exemplo, 2 Pascal, todos os outros pontos vai ter um acréscimo de 2 Pascal, tudo bem? Agora, cuidado, não estou falando que a pressão dos pontos vai ser igual, não. O acréscimo de pressão vai ser igual, tudo bem? Cuidado com isso. Continuando, também falamos sobre máquinas hidráulicas, né? Nas máquinas hidráulicas, é uma aplicação direta também de vasos comunicantes e princípio de Pascal. Considerando que eu vou ter um único fluido aqui dentro desse recipiente, e esse fluido significa o seguinte, a força que eu aplicar aqui sobre uma determinada área vai exercer uma pressão sobre o fluido. O acréscimo de pressão vai se distribuir integralmente aqui. Ou seja, a pressão vai ser a mesma, né? Adicionada. Só que como pressão tem uma relação de força e área, a força exercida aqui vai ser muito maior. Ou seja, a máquina hidráulica, ela te permite multiplicar a força que você aplica. Olha que bacana! Então tem até uma equação aqui, ó. A força que vai ser a força final vai ser uma razão entre a área maior pela área menor multiplicado pela força inicial, que é uma força menor, ok? Agora, pessoal, olha só, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer, né? Melhor do que isso, espero que tenha acertado. Mas agora, vamos descobrir se você acertou? Vamos descobrir? Fazer uma correção aí no passo a passo? Vamos nessa! Primeira questão da Unifesp. Olha lá. O sistema de vasos comunicantes da figura contém água. E essa água está em repouso. E ela simula uma situação que costuma ocorrer em cavernas. O que está acontecendo? Vamos entender aqui. O que ele fala? O tubo A representa a abertura para o meio ambiente externo. Ou seja, aqui em A está aberto. Se ele está aberto, qual é a pressão que tem aqui? Pressão atmosférica. Ok. E os tubos B e C, ó, tubo B e tubo C, representam ambientes fechados, né? Onde o ar está aprisionado. Então aqui dentro, ó, eu vou ter uma quantidade de ar aprisionado. Aqui dentro eu vou ter uma quantidade de ar aprisionado, ok? Então, sendo PA a pressão atmosférica ambiente, PB e PC as pressões do ar confinado nos ambientes B e C, pode-se afirmar que é válida a relação. Então, o que ele está dizendo aqui? Bom, no ponto A eu tenho a pressão atmosférica, aqui em B eu vou ter a pressão PB do ar que está confinado aqui dentro, e aqui em C eu vou ter uma pressão PC, ok? Então, vamos analisar aqui, né? E vamos refletir. Olha só, vamos analisar aqui, vamos refletir para ter uma noção dessa resposta. Presta atenção, olha só. Se no tubo A que está aberto, vai estar exercido aqui a pressão atmosférica. Perfeito. Aqui, esse gás, ele vai até aqui embaixo, ó, ok? Então, o líquido é essa parte aqui, ó. Tá achurado aqui, ó, né? Essa parte achurada é o líquido, vai até aqui. Então, o gás é tudo que está daqui para cima. Ah, professor, você está percebendo que o gás aqui, ele está ocupando um espaço maior, então ele ocupa uma cota maior do que em relação a ar, ou seja, ele ocupa um volume maior aqui. Aí você fala, o que está acontecendo?
Para esse gás estar ocupando um espaço maior, a pressão nesse gás é menor do que a pressão em A ou é maior do que a pressão em A? Reflete um pouquinho. E aqui eu tenho em C, olha só. Aqui em C, o que está acontecendo? O nível da água já está elevado em relação aqui, ó. Já está elevado. Então eu vou ter uma pressão em C. Aí quer dizer o quê? A pressão em C comparada com a pressão em B e comparada com a pressão em A, ela é uma pressão menor? É uma pressão maior? Pensa aí, esse gás ele tem uma pressão, exerce uma pressão menor sobre o líquido ou maior sobre o líquido? Reflete um pouquinho, vamos nessa. Então vamos lá, olha só. Quanto maior a pressão sobre o líquido, maior será os desníveis, né, entre os vasos comunicantes. Então, o nível mais baixo tem a ação da maior pressão. Logo, né, vamos ter uma relação de que a pressão PB ela é maior do que a pressão em A. Aí por que ela é maior do que a pressão em A? Porque PB ele ocupa um volume maior. Tá vendo aqui, ó? Então esse desnível aqui, ó. Ah, professor, tá vendo aqui, ó? Esse desnível aqui quer dizer que a pressão dele é atmosférica mais esse pedacinho da coluna d'água. Então ele tem uma pressão maior, ok. E agora a pressão em C. Já que o C ele ocupa o menor volume, né? A gente está falando o seguinte, que a pressão em C é menor do que a pressão em B e, consequentemente, é menor do que a pressão em A, ok? Então a resposta aí vai ser o quê? A letra D. Pressão de B maior que pressão de A, maior que pressão de C. Tudo bem? Se eu fosse fazer uma relação aqui de cotas, né, entre eles, eu ia dizer o seguinte, olha só. Aqui eu vou ter um desnível, pronto, inferior, um desnível inferior, onde eu teria aqui uma altura X, ok? Então, seria o seguinte, a pressão de B, essa pressão aqui de B, ela vai ser a pressão de A, a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna d'água, que está a uma altura X. Então, mais a pressão da coluna d'água, que vai ser o quê? A densidade vezes a gravidade vezes X. Então, eu já estou vendo aqui, né, pela lei de Steven, que a pressão de B, de fato, é maior do que a pressão de A. Aí professor, e a relação entre C, né, entre C e B, entre eles, como ficaria? Eu posso pegar aqui, ó. A relação de B e C. Como ficaria? Pressão de B, vamos colocar bem nesse ponto aqui, ó. Pressão de B vai ser, aí eu tenho essa cota aqui, ó. Vou chamar de Y, ok. Pressão de B igual pressão do gás, pressão de C, mais, cadê aqui? Mais ρ, G, Y, ok? Então daqui eu já estou vendo que a pressão de B, ela é maior que a pressão de C. Tudo bem, pessoal? Então, esse espaço ocupado pelo gás e o desnível que ele ocupa, né, vai te dar uma dica sobre o quanto a pressão é maior ou menor, ok? Isso visualmente você já consegue sacar. Só que fala assim, professor, mas eu gosto de fazer isso aqui, ó, de usar o teorema de Steven, de botar tudo matematicamente, não tem problema. Faz igual eu fiz aqui, ó. A pressão no ponto B, aí tu vai comparar com a outra coluna. É a pressão atmosférica mais a pressão da coluna A. Ou seja, a pressão de B é maior do que a pressão de A, naturalmente. E usando a mesma lógica, a pressão aqui, ó, de B, comparado ele, né, com a parte inferior do outro, vai ser a pressão do gás C, que está lá em cima, mais a pressão hidrostática dessa coluna d'água. Logo, pressão de B também, olha só, vai ser maior que a pressão de C, o que vai te levar a esta análise aqui, ó. Vamos nessa. Continuando, questão 2. No início do século XX, a indústria do comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis ligados à higienização bucal foi a utilização de tubos de pasta dental e as respectivas escovas de dente. Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será... Então vamos ver as opções aí. Maior, né, no meio do tubo, se apertar no meio. Menor no fundo do tubo, se apertar no meio.
Maior no fundo do tubo, se apertar no fundo, igual em todos os pontos, em qualquer que seja o local apertado, e menor no fundo do tubo, se apertado perto do bico da saída. Resposta, vamos lá? Vamos utilizar o princípio de Pascal para responder. O acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal, em equilíbrio, é transmitida integralmente em todos os pontos, né, desse líquido e também as paredes do recipiente. Então a resposta, pessoal, vai ser o quê? Letra D, né? Igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. A distribuição vai ser homogênea, portanto aí, ó, a que vai fazer sentido é a letra D. Aí você fala assim, mas eu vou apertar, professor. Vamos lá, vem aqui comigo, olha só. Eu vou apertar aqui o tubo da pasta de dente, mas eu apertei lá no final para sair aqui. Bom, mas o princípio de Pascal fala para você que a pressão não vai ser maior onde você está apertando. O acréscimo de pressão que você causa ao apertar um tubo de pasta dental, ele é distribuído integralmente em todo o fluido que está ali dentro, considerando que ele está ali estático, está em repouso, está em equilíbrio. Então ele distribui igualmente. Por isso aqui vai fazer mais sentido, né? Igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. Vamos nessa. Questão 3. Um braço mecânico de um trator, usado para fazer valetas, tem um sistema hidráulico que se compõe basicamente de 2 cilindros conectados por uma mangueira resistente a altas pressões, todos preenchidos com óleo. Se no equilíbrio P é a pressão num cilindro, a pressão no outro tem área 5 vezes maior, né? Então, se o outro lado tem área 5 vezes maior, a pressão vai ser o quê? O que você vai pensar? Você vai falar, professor, a área vai ser maior, a pressão vai ser menor, a pressão vai ser maior. Não, pessoal, a pressão vai ser igual, tá? A pressão vai ser igual. A pressão é a mesma em todos os pontos. Você está aplicando uma pressão num fluido em equilíbrio, que é o óleo. Esse acréscimo de pressão é igual. Aí você fala, então qual é a vantagem de eu colocar uma área maior, uma área menor? A força vai ser multiplicada. Não a pressão não é multiplicada, a pressão é a mesma, tudo bem? Então cuidado, isso aqui parece uma pegadinha, né? Então a resposta vai ser aqui, ó, letra C, né? Opa, vamos voltar aqui. Letra C é igual, né? A pressão vai ser igual. Mesmo que a área é maior, mas a pressão vai ser igual. Então o que seria maior, a multiplicado? A força, só que aqui ele está se referindo à pressão, tudo bem? Então resposta, vamos lá, manda na tela. Resposta aqui, a pressão vai ser, letra C, igual. Vamos lá, pessoal, decolando para o futuro. Olha aí o foguete da mediação. Questão 4. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar uma tubulação estreita para outra mais larga, dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai a bomba. Desprezando o atrito e considerando a aceleração da gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se levar uma pessoa de 85 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg, né, numa plataforma que tem 20 kg. Então, olha lá, dá uma olhada. É isso aqui que ele está falando. Então, qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Força aplicada, né? Aí ele vai ter um diâmetro inicial, uma área inicial. E do outro lado você vai ter um diâmetro maior, que vai dar uma área maior, e o suporte, tá? Então, primeiro vamos somar as massas do sistema. Então, olha só, vai ser a massa, 85, mais 15 e mais 20. Então, vai te dar uma massa total, 120. O peso é a massa vezes a gravidade, então vai ter um peso de 1.200 newtons. Força sobre a área de um lado e o peso sobre a área do outro lado, né? Então, a área podemos cortar e a área podemos cortar. Então, a força aplicada, 1.200, né? Dividido para 5. E aí vai ser uma força aplicada de quanto? Letra D, 240 newtons. Ok, pessoal? Essa é a força que tem que ser aplicada pelo motor. Um pré-requisito para a próxima aula, assistir ao vídeo, olha só, empuxo a animação. Tudo bem?
assistir esse vídeo aí, um vídeo bem tranquilo. Então olha só, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.